Empreendedor está de volta com Adilson Luizão, mestre em controladoria. Luizão, muita gente que acompanha noticiário assim, fica sempre, percebe quando a notícia não é sobre o Brasil, né, é parte de economia e tributos e tal. Quando nós vemos na televisão empresários sendo presos, investigações que levam a cenas assim de gente que sai algemada e tal, e invariavelmente as pessoas falam assim, isso não é. Se tivesse em som na televisão, você vai falar assim, isso não é no Brasil, né? Isso está mudando? Quer dizer, sonegar vai dar cadeia? Dá cadeia no Brasil? Não, né? Vai dar cadeia? Bom, nós temos hoje um sistema tributário que ele é muito complexo e isso faz com que o contribuinte, a empresa, tente encontrar formas dessa bagunça toda tentar cometer a evasão, o crime de sonegação fiscal. Que é um crime. É um crime, previsto em lei. Se eu me lembro assim, das minhas aulas, assim, tem evasão e elisão. Isso, evasão é o crime, elisão é a forma legal, a brecha. É uma brecha. Exatamente. Tá. No Brasil, o governo tem se especializado em utilizar a informática a seu favor. Então, o cruzamento de dados hoje é imenso. Não dá para dizer que vão acabar com a sonegação, mas dá para dizer que estão apertando o cerco e bastante. Com esse aperto, quem não se adequar a essa regra nova, quem não percebeu ainda que está deixando hoje à mostra a sua criminalidade, porque hoje o governo está conseguindo enxergar isso, nós temos uma séria possibilidade desse cenário mudar, de realmente vermos sonegadores presos. Já vimos alguns exemplos. Nós tivemos já empresários famosos que foram presos, mas esses são os que nós vimos. Posso lhe assegurar que tem muita gente sendo convocada nas delegacias de proteção para dar esclarecimentos sobre sonegação. Que tem tantos tributos e a legislação é tão... Porque eles sempre têm uma brecha para você falar assim, mas eu não sabia, né? Claro que sabia, né? O imposto de renda é um tributo direto, é de mais fácil verificação. Então, no Brasil tem muitos impostos indiretos, tributos indiretos. E aí você tem... Você não acha que quando o dia que nós dependermos mais do imposto de renda, aí vai ficar mais fácil realmente pegar quem está sendo sacana, quem está querendo sonegar, quem só estava enganado, né? Em função do número de tributos que nós temos hoje, o nosso caminho é longo para chegar nesse ponto, mas eu diria que nós começamos a caminhar. Nós estamos indo nessa direção, então? Por exemplo, nós temos agora recentemente a desoneração da folha de pagamento. Certo. Então, o tributo está saindo da folha e está indo para o faturamento das empresas. Ora, para o contribuinte, não importa por onde seja o cálculo do tributo, o que importa é que ele vai ter que recolher. Se a nossa carga tributária hoje é de 36% e o governo precisa de 36% para suas contas, tudo bem. Vamos imaginar o seguinte, se você tivesse que preencher um DARF e falar, vou recolher 36% e não faço mais nada, não tem tributo sobre o que eu comprar, não tem tributo sobre qualquer outra coisa. Então, tá bom, se é essa a regra, vamos fazer. É que hoje, como nós temos o Estado querendo arrecadar, o município querendo arrecadar, a União querendo arrecadar, nem esses entes federativos se entendem. Cada um quer puxar para o seu lado. A Constituição de 88 foi muito perniciosa para o sistema tributário, porque ela deu muito maior poder para os estados e municípios de receberem participação dos impostos da União, e a União, vendo que perderia a arrecadação, ela ampliou muito a tributação das contribuições, que aí ela não divide tanto a arrecadação com os Estados Unidos. Tipo COFINS, tipo PIS, subiu muito. Então, o governo teria que ter uma forma, como a gente até citou aí, o imposto único. Imposto único seria uma saída muito boa para o governo, muito boa para o contribuinte. Por quê? Porque diminuiria muito um outro problema sério, que não é só a carga tributária, é a burocracia. Hoje você precisa ter uma estrutura que não é para pagar impostos, é só para prestar informações sobre esses tributos e impostos. Nós temos uma sopa de letrinhas e declarações. Todas as empresas têm diversas declarações a serem prestadas todo santo mês. E com isso tem um custo enorme. É o chamado, parte do custo Brasil. Aí. Do custo Brasil. Eu ia te perguntar mais para frente sobre o imposto único, mas já que você tocou no assunto, então o imposto único você é a favor? Se tiver que votar, fazer um plebiscito, você vota sim para o imposto único? Sou a favor, só tem um problema. A única vez que se tentou colocar um imposto único no Brasil, ele não se tornou imposto único, ele se tornou mais um, que foi o caso da CPMF. A CPMF que nasceu provisória, ficou definitiva por um tempo, depois voltou, caiu, etc. Seria uma saída. Não sei se o cálculo teria que ser realmente sobre movimentações financeiras, acho que tem que aprofundar um pouco isso, mas seria uma saída. Agora, o imposto único, com o nosso histórico, com
toda essa carga enorme, essa diversidade de tributos, eu acho que a gente não conseguiria chegar lá. Mas talvez se reduzíssemos para 5 ou 6, ficaria mais administrável, né? Esse histórico que você disse, a gente pode pegar alguma coisa que venha lá de Portugal, ainda da época que o Brasil era colônia, porque os portugueses são, eu não sei, hoje em dia, né, com a União Europeia e o euro e tal, mas são bem famosos em burocracia também, né? Muitas revoluções, muitas situações históricas tiveram início por conta dos tributos, né? E realmente nós temos essa questão dos portugueses, da nossa origem, que não são fãs de jeito nenhum de pagar impostos. Você deve ter uma ligação direta com os portugueses, né? Nenhuma. Nenhuma? Não sou fã também de pagar tributos, mas entendo que é necessário. O problema, acho que maior, também é um problema a quantidade de tributos, a burocracia, mas o cidadão brasileiro, de modo geral, aqueles que estão nos vendo agora, eles ficam com a sensação de que muito se paga e pouco se tem. Então, aqui, a questão maior não é o quanto se paga, eu diria até, é aquilo que não se tem em troca. Nós temos países com carga tributária maior que a do Brasil, mas está concentrado no imposto de renda, é menos burocrático e o cidadão tem retorno daquilo que ele paga. É o que a gente fala, né? Assim, é uma relação mais harmoniosa entre o governo e a sociedade, né? Mesmo com carga tributária mais alta. Então, assim, não é provado, então, que pagar mais imposto não leva a revolta nem a aumento da sonegação. Mas desde que tenha seja mais claro, né? Por que o imposto é esse, para que ele vai, serve para quê, né? Para manter isso, né? Aí nós temos várias questões, por exemplo. Hoje nós pagamos tributos que nós nem vemos. Então, você adquire os tributos indiretos, você adquire bens, adquire serviço, e tem um monte de tributo ali dentro, a gente nem sabe exatamente né? o quanto do preço final é produto e o quanto do preço final é a carga tributária. Esse é um problema. O outro problema grande é que, com um número grande de tributos, isso gera uma burocracia tremenda para a empresa. Um outro problema é que, se você paga tributos, é para ter retorno na área social. Então, teoricamente, você não precisaria pagar um plano de saúde porque você teria uma boa assistência médica. Teoricamente, você não precisaria pagar uma escola para os filhos porque você teria boa educação. Teoricamente, você não precisaria gastar com empresa de segurança privada porque você teria segurança pública. Então, hoje, você paga o tributo para ter uma coisa e não tem. Como que as empresas podem se preparar para não ter tantos problemas assim com tributação? Quais são os erros mais comuns que você já tem uma experiência boa, né, com as empresas, que as empresas cometem no dia a dia delas? Eu digo assim, mais pela inocência do que, claro, né, de propósito, né? Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns que as empresas cometem estão associados à formalidade do tributo. A formalidade do tributo, aí eu chamo as questões de natureza de obrigações acessórias. Então, muitas vezes a empresa conhece do tributo, sabe como apurá-lo, mas não cumpre adequadamente suas obrigações acessórias. Então, é comum entrega de declarações com informações incorretas, apuração de documentos fiscais com incorreções, desatualização, às vezes, do profissional por conta de mudanças na legislação. Uma declaração incorreta gera uma cobrança por parte do governo. Essa cobrança pode gerar uma cobrança até judicial. Nós temos atualmente aqui em São Paulo um fato novo que a prefeitura está mandando protestar débito fiscal. Então, o cidadão que não recolhe seu tributo em dia, hoje em dia, pode ter seu nome protestado, IPTU, vai a cartório. IPTU, por exemplo? Eu tive casos com o imposto sobre serviço. Tá. Então, a prefeitura mandou protestar, não pagou, mandou nova cobrança, não pagou de novo, proteste. Quer dizer, vai ter que resolver com a SPC e etc. Exatamente. Então, se você presta uma informação ao fisco, porque na verdade nós, além de termos que apurar o tributo, de pagarmos o tributo, nós temos que informar ao fisco. Certo. A gente mesmo se condena, vamos dizer assim, porque você mesmo informa que é devedor. Se você presta uma informação incorreta, um tributo é indevidamente informado ao maior, você vai ser cobrado, porque você prestou essa informação. Então, é muito comum, gasta-se muito tempo com retificação de informação. Só que você só descobre o erro, muitas vezes, quando já está numa fase de cobrança. E como é que a empresa pode saber se ela se ela tem alguma dívida? Isso é fácil, assim, é pela internet? Hoje é mais fácil pela internet, a gente consegue, através de certificados digitais, checar toda a nossa vida. Nós conseguimos ver como o fisco nos vê. Tá. Então, dá para a gente enxergar. Entendi. Então, hoje você se cadastra, faz o seu cartão de CNPJ eletrônico, você consegue checar
se tem dívidas na Receita, se tem dívidas na Previdência, na Procuradoria, você consegue visualizar. Para tentar antecipar alguma solução, inclusive, né? Não esperar Parcelar uma cobrança. tributos, tomar alguma outra medida protelatória, para você se precaver de cobranças quando aquelas chegam. E se, vamos dizer assim, se a moda pegar, como está na Prefeitura de São Paulo, eu imagino que vão faltar cartórios. Porque vai começar a protestar todo mundo, Todo né? mundo. Essa questão da tributação, que ela é tão ruim no Brasil, você acha que ela é pior com relação à quantidade de tributos ou à complexidade desses tributos? Quer dizer, ter mais tributos é o problema ou saber lidar com eles na empresa que é o problema? Eu diria que são os dois. Em maior grau, eu diria que é a complexidade, porque tem muitos tributos que não são de simples apuração. Requer muita habilidade. Então, você tem que ter conhecimento total da empresa, de todas as operações, registrar operação por operação, ter uma forma detalhada de como registrar isso. Então, essa burocracia toda, eu acho que pesa mais até pesado, do que a quantidade. A quantidade realmente não tem uma explicação para isso. Porque bastaria para o governo, se a União quer arrecadar, coloque um só tributo. Se o Estado quer arrecadar, coloque um só tributo. Mas não é assim, infelizmente, que eles pensam. Infelizmente não. Eles querem criar mais um para dividir um pouquinho mais para um ou outro. Né? Se você tivesse que passar agora assim para nós, para nossos telespectadores, né? Essa questão da tributação, você acha que nós estamos melhorando essa relação com o governo? Quer dizer, pagar tributos realmente é uma coisa, hoje em dia no Brasil, o retorno não existe, esse retorno está escondido, quer dizer, a corrupção leva mais dinheiro hoje do que levava no passado? É uma pergunta difícil. A gente não sabe se leva mais hoje ou se hoje a gente fica sabendo mais. Então, porque a sensação que passa, assim, que o país é complexo demais, né? A distribuição de renda é super complicada, né? Assim, totalmente desigual, né? Inclusive dentro da cidade de São Paulo a gente consegue ver isso, né? Imagina no país como um todo. E no final a gente vê, assim, tanta crítica, e quando a gente viaja, a gente também vê críticas nos países que estão, né? Nos europeus, por exemplo, você vê assim, demais, eles criticam demais o governo, a questão da tributação também. E aí quando eu falo, por exemplo, mas no Brasil é pior, eu falo, não é pior, vocês estão em desenvolvimento, faz parte ter uma tributação assim mais complexa mesmo, né? É por aí, você acha que... Eu não tenho essa visão deles, não. Eu creio que realmente aqui é complexo por outros motivos, não é por conta do desenvolvimento, não. Por que você acha que é complexo? Eu acho que é por conta da briga de poder. Pela briga União, Estados e municípios. Federativos. Exatamente. Quase 6 mil municípios, os 27 estados e a União, todo mundo quer arrecadar uma parte. Mas o cerne mesmo está na questão da sonegação, por lado e por parte do empresário, e na parte dos desvios de ordem pública. Esses desvios hoje, eu acho que hoje nós temos maior visibilidade, mas creio sim que eles são maiores hoje. Por quê? Porque a carga tributária é maior, o bolo é maior. Início da década de 90 era em torno de 24%, 25%, 26% a arrecadação. Agora está mais de 36%. Então cresceu 50% em pouco mais de 20 anos. Então o bolo é muito maior e tem muito mais gente querendo levar um pedaço disso. Então a sonegação é grande de um lado, mas a arrecadação se tornou mais eficiente do outro, porque nesse espaço de tempo aí não foram criados muito tributos, não. Ampliou carga de um ou outro, mas o que melhorou o poder de a arrecadação. eficácia de fiscalizar. Usou a informática a seu favor. Então fez com que a sonegação diminuísse em função disso. Agora temos muita corrupção e aí depende de uma reestruturação que é política. Luizão, obrigado por essa presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. O programa Empreendedor de hoje entrevistou Adilson Luizão, mestre em controladoria, e falou sobre tributação. Espero que o programa tenha esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.